contar a história pra você de um detetive aposentado, com sobrepeso, só come porcaria, ele também é corno e talvez seja o personagem da melhor história em quadrinhos do Brasil de todos os tempos. De quem eu estou falando? Do grande Diomedes. Caso você não conheça, Diomedes é um personagem de Lourenço Mutarelli. Ele apareceu originalmente em 1999, embora o Mutarelli tenha começado a trabalhar nele ainda em 97, e as aventuras de Diomedes são compostas de uma trilogia, que é quase uma tetralogia. Eu digo quase porque o terceiro episódio tem parte 1, parte 2, então no final das contas viram 4. E essa trilogia, ou quase tetralogia, é chamado de Trilogia do Acidente, que é um nome que não é por acaso, eu vou explicar melhor. É difícil ainda mensurar a importância de Lourenço Mutarelli para os quadrinhos. E olha que eu vou falar aqui só de quadrinhos, porque ele também é uma figura importante para a literatura, para o cinema, para a ilustração. No que tange os quadrinhos, o Mutarelli foi um cara muito importante por uma certa guinada que acontece nos quadrinhos brasileiros dos anos 90. Vamos dar um passo atrás. Nos anos 80 ocorre aquilo que muitas vezes é chamado de humor paulistano. Ou seja, começam a despontar publicações muito vinculadas a figuras como Laerte, Angeli, Glauco. A revista ícone desse movimento é a Chiclete com Banana. Também podia falar aqui de Piratas do Tietê da Laerte. Inclusive, ainda tô devendo vídeo. Digo aí nos comentários se vocês querem. Contudo, essas publicações que já tinham um olhar muito urbano e cínico sobre a realidade, elas ainda tinham uma pegada de humor. Daí que Mutarelli é uma figura importante para essa guinada por um lado mais sério. Veja, sempre lembrando, não foi só ele, não vamos ficar com esse mito do herói que individualmente foi lá, tipo, só tinha o Mutarelli fazendo quadrinhos sérios. Não, não tinha. Também a palavra sério já confere até quase que uma importância maior, é tosco, então vamos chamar simplesmente de dramático. Contudo, até mesmo essa definição é problemática porque os quadrinhos do Mutarelli também tem humor. Só que aí a coisa já começa a mudar. Não é mais a lógica da gag, é aquele humor nervoso. Ou seja, o que Mutarelli traz é muito de um quadrinho extremamente doído, sofrido e que toda vez que escapa uma risada, essa risada também é sofrida. Porém, isso é gradual. Se a gente pega os primeiros trabalhos do Mutarelli, no geral, eles têm uma pegada muito, mas muito pesada. É o caso de Transubstanciação, que eu ainda posso comentar aqui também no canal, também digo se vocês querem que eu fale, que é um soco no estômago, assim, muito pesado. Contudo, mais pro final da década de 90, Mutarelli começa a fazer outros trabalhos e daí surge Diomedes. E Diomedes surge numa situação muito peculiar, porque como o próprio Mutarelli diz, ele estava interessado em fazer quadrinhos que não fossem mais sobre as suas próprias angústias. Ou seja, de alguma maneira ele queria fazer um gibi despretensioso. Segundo o próprio autor, o pai dele, que era delegado de polícia, foi quem introduziu ele a uma série de histórias em quadrinhos. Daí que basicamente ele queria fazer um gibi, que era aquele que o pai dele gostava de ler, e que ainda assim trouxesse ao Mutarelli questões que fossem para ele pertinentes enquanto autor. Daí que surge Diomedes, essa típica crônica policial do detetive noir, com muita sordidez, sacanagem, riso nervoso e um mundo bastante grotesco. E é por causa disso tudo que os astros acabam se alinhando e produzindo aquela que, na minha singela opinião, é o melhor quadrinho brasileiro de todos os tempos. Posso mudar, porque eu não li todos, mas de tudo que eu já li, pra mim, Diomedes é o melhor, assim, fácil. Então aqui eu vou nesse vídeo basicamente tentar sustentar por que eu acho o Diomedes tão bom. Vou falar da trilogia, vou comentar história por história, e conforme eu vou falando isso, também vou falando de outras paradas que acabam me interessando, que me dá ideia na hora. Também não preciso explicar tudo, pô. E vamos ver se chegando no final, você pelo menos dá uma chance pra esse quadrinho, pra quem ainda não leu, porque ele é muito bom. Mas antes de eu começar aqui a falar desse clássico do quadrinho brasileiro, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só consegue ficar mostrando coisas extremamente grotescas e ao mesmo tempo geniais porque ele tem apoiadores. E tem recompensas bem legais como vídeos exclusivos, lives aqui comigo, grupo no Telegram, sorteio de gibi e grupo de estudo, que na última edição foi justamente sobre Diomedes. Sim, nós discutimos por 3 horas esse detetive gordinho, velho e ceboso. E foi legal. Garanto que foi legal. Pode ver, tá todo mundo feliz aí. Também cogite ser membro aqui no YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso também a vídeos exclusivos. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Primeiro, quem é Diomedes? A gente vai sabendo dele aos poucos porque basicamente o que a gente tem é aquela típica história do detetive particular. Ele tem um escritório num prédio chulé, numa parte não muito boa da cidade, e de pronto, no começo, Mutarelli o faz de uma maneira muito grotesca. Até hoje eu vejo gente dizendo assim, cara, é um estilo pesado de ler. Tipo, já causa um desconforto porque a sensação é do grotesco mesmo. A cabeça é muito grande perante o corpo, as feições dele são um tanto distorcidas, e tem aquele uso que é muito bom pra você desumanizar alguém, que é fazer o olho todo ele preto apenas com uma bolinha branca. Diomedes tem uma cara que é uma mistura do ator José Léo Goy com o Jabba do Star Wars. De começo, dá a sensação que o Diomedes vai ser uma história um tanto cínica sobre esses detetives, mas aí vem o pulo do gato, o personagem vai começar a ser humanizado cada vez mais. Eu já dou spoiler, quando chega pro final da trilogia,
é muito difícil se despedir dele. Porque pouco a pouco a gente vai descobrindo que o Diomedes é um policial aposentado, ou seja, ele tá basicamente só fazendo um bico porque a aposentadoria não é o suficiente. Ele é um fracassado, ele reconhece que ele é um fracassado, ele nunca resolveu um caso na vida inteira dele, ele tem um filho e neto que ele não consegue conversar porque ele se desentendeu com a nora. Inclusive passa a trilogia inteira e a gente nunca vê o filho, que é uma coisa bem triste, se parar pra pensar. Ele tem uma esposa, Judite, um nome que eu acho bonito, mas sempre me dá gatilho por causa do Porchat. Judite! Judite, não fode comigo, Judite. E, inclusive, a Judite tá botando chifre no Diomedes. Só que não julguem mal a Judite, porque o quadrinho logo no começo mostra. A vida dela não é muito fácil. Diomedes sai do escritório, chega em casa para relaxar e a gente vê que a Judite continua no pesado. Tá ela fazendo comida, lavando roupa, lavando louça, ela tira os sapatos do Diomedes para ele poder relaxar na poltrona. Então, nessas condições, você pensa, até que ela merece volta e meia dar uma chupada em alguém diferente. O único chato é ela não contar pro Diomedes, né? Ele fica com peninha dele. Até porque depois ela vai deixar ele e a gente vai acompanhar ao longo do quadrinho inteiro que toda vez que ele tá atordoado, que ele tá desorientado, ele acorda e fala, Judite, não tem mais Judite. Então notem, já de pronto, que esse Diomedes é acima de tudo um personagem trágico. É alguém humano, muito humano, que persiste mesmo sendo um completo fracassado e que por mais que se esforce, e ele sabe disso, também não vai dar em muita coisa. Ele vai acabar apenas velho, doente e sozinho. Mas isso não tira o humor dele, o Diomedes tem muita piada de tiozão, algumas hoje inclusive são bastante politicamente incorretas, mas como isso tá muito na boca de um personagem que tá bem caracterizado, eu acho que tá tudo legal. Mas vamos então agora pensar um pouco nas aventuras do Diomedes, porque a coisa se fecha nessa trilogia. A primeira se chama O Dobro de 5, e saiu originalmente em 1999. Nela, Diomedes é procurado por um carinha rico que diz que precisa reencontrar o mágico da sua infância. Sim, quando rolou uma festa infantil há 500 anos atrás, esse cara viu um mágico e ele quer reencontrar esse mesmo mágico. Só que não é um mágico qualquer, é o Enigmo, que é um mágico que inclusive acabou criando todo um culto em volta dele. Alguns chegam a acreditar que Enigmo é a segunda vinda de Cristo. Sim, é uma mistura de Henri Cristo com Mr. M, assim, só pra vocês terem uma ideia. Essa investigação vai fazer o Diomedes ir até um grande circo que já está inativo, mas que as suas antigas atrações ainda tentam viver um pouco do espetáculo que ainda podem fazer. Por isso que eu falo, essa primeira parte da trilogia é a mais grotesca de todas, porque todo mundo sabe que circo é um tropos muito bom pra você explorar coisa bizarra. E aqui não é diferente. Você tem um palhaço que tá sempre falando coisas muito sérias, sérias mesmo, assim, o cara tá sempre falando de questões muito tensas, só que sempre todo mundo ri dele, ninguém leva ele a sério. Ele tá falando da sua dor, ele tá falando do seu sofrimento e tá todo mundo rindo. Esse trecho é muito bom, ele passa uma angústia. Quem é que já não passou por isso de tentar falar um negócio a sério e ninguém tá levando a sério? Todo mundo tá rindo, tá debochando e tu fala, porra, me leva a sério. Fala, olha, tu não tá vendo que eu tô sofrendo. Mas não adianta, tá todo mundo... Você é tão engraçado! E é doido aqui porque o palhaço tá falando e quem tá rindo dele é o Diomedes e a esposa do palhaço, que também por sua vez é uma figura um tanto bizarra porque ela era devoradora de espadas, mas depois ela virou a Mulher Barbada. Outra figura importante aqui é a cartomante travesti, inclusive eu acho muito interessante o jeito que ela é desenhada, porque conforme ela vai dando as cartas e ela vai envolvendo ali quem tá ouvindo ela, o rosto dela vai mudando. Essa quebra de continuidade no quadrinho também nos ajuda a mergulhar um pouco nesse mundo de magia. Contudo, de fato, o personagem mais bizarro dessa trupe é Lorenzo, o antigo domador dos leões que está viciado em tranquilizantes. E veja, não é tranquilizante comprimido, ele gosta de levar tiro, o mesmo que ele dava nos bichos. Então a dinâmica ali é muito bizarra. Tem o Lorenzo, tem um leão velho, coitado, todo judiado, e tem um fortão ali, que também provavelmente era uma atração de circo, e é esse cara que dá tiro no Lorenzo. Toda vez que o Lorenzo tá tenso, ele tá incomodado, ele grita e o cara dá tiro nele, e daí ele acalma. Esse rito se repete, se repete, se repete, então tem algo ali um tanto macabro, me lembra um pouco até Lewis Carroll da Alice do País das Maravilhas. Dessa noção de jogo, de repetição, de algo que não sai do lugar. Inclusive o lugar que esse povo vive já é todo bizarro, porque tem uma série de cabeças de macacos na entrada. Diomedes acha aquilo tudo bizarro. E segundo o próprio Lorenzo, não existe praga pior do que o ser humano. Daí ele acha que matando macacos ele vai resolver pelo menos que não surjam novos humanos. Sim, ele dá uma embolada bonita com o darwinismo, ele mesmo fala que não tá bem certo, mas o jeito que ele tem pra relaxar é esse, matar macaco. Que pelo menos ele sente que ele tá conseguindo impedir que existam mais humanos no futuro. Esse cara vai entrar em duelo com o Diomedes em outro episódio e já dando aqui um spoiler brabo, o Diomedes vai acabar matando ele. Quer dizer, vai preparar uma cilada, ele vai colocar uma bala de verdade na arma lá do grandão, daí Lorenzo vai gritar, quero uma dose! O cara vai dar um tiro
e Lourenço vai ser morto. Eu tô trazendo essa informação porque ela é relevante pra depois, mas vamos lá, vamos continuar. Ainda nessa busca por enigma, Diomedes consegue outras pistas e sai junto com aquele cara que o contratou pra finalmente encontrar o enigma. Só que aí no meio tem mais uma reviravolta, o cara que tava contratando ele na verdade não é aquele ricaço, ele mentiu tudo, ele na verdade é um fudido, ele roubou dinheiro do cunhado dele que é um mafioso, daí por causa disso tem 2 matadores de aluguel indo atrás deles, e também tem o detalhe que esse cara roubou esse dinheiro e quer achar o mágico porque ele quer que o filho dele tenha contato com a magia. Segundo ele, o filho dele tem um distúrbio que ele não consegue acreditar em nada fantástico. Portanto, a luta ali é de um pai querendo de alguma maneira trazer magia para o mundo do filho. Isso, já adiantando, é o principal tema de Diomedes, é a busca pela magia. Lindo, né? Só que assim, ó, depois tudo vira tiroteio, é um monte de cena de ação, pessoal ficando todo esculhambado de sangue, jorra, vira uma coisa meio Tarantino. Aliás, o Mutarelli aqui tem um domínio muito bom de cenas de ação. Ele explora isso muito pouco, mas quando ele trabalha esse negócio, caramba, aqui você tem uma decupagem que realmente você consegue sentir a densidade, a intensidade da ação. Só que daí já começa o ponto que talvez torne Diomedes um quadrinho um tanto diferente. Tudo que eu tô contando aqui pra vocês tá indo em direção ao clímax, certo? Que é de encontrar o enigma e tudo mais. Só que aí, galera, de repente, a história acaba. Termina com Diomedes que levou tiro nas pernas de um dos matadores dizendo: pelo menos me dá o tempo de fumar um cigarro. E deu. Acabou. Aí você pode pensar, ok, então a segunda parte da trilogia começa exatamente daí? Não. Não começa daí. Isso pode ser olhado assim muito superficialmente como: ah, o cara não tem domínio da história, olha só, ficou pela metade, não terminou. E pode até ter sido isso mesmo, do tipo, ah, encheu o saco, não vou mais fazer. Mas isso, querendo ou não, gera um efeito muito legal, que é de você trabalhar sempre com o anticlímax. Aliás, isso é uma coisa que vai perpassar aqui toda a trilogia. Você está sempre quebrando com a possibilidade de um clímax. Quando as coisas estão indo, não crescendo, você sente que vai, elas murcham. E isso, galera, isso também é algo muito, muito legal de se fazer. E pouca gente sabe fazer isso com precisão. Porque se você não tem ali o domínio da narrativa, simplesmente fica parecendo que você se perdeu na história. E não que você está conseguindo conduzir as emoções do leitor de tal maneira que você está, de alguma maneira, prometendo algo e depois tirando dele. Então vamos para a segunda aventura, chamada O Rei do Ponto, publicada originalmente em 2000. O coitado do Diomedes muito queria aquele dinheiro da primeira história, porque ele queria comprar um sofá de 3 lugares para Judite. Só que aqui, quando começa a segunda aventura, Diomedes já foi expulso de casa. Judite ficou com a casa e ele tá morando no escritório. E o escritório de Diomedes é um nojo, é um lixo, assim, é escroto pra caralho. É a imagem mais estereotipada possível de uma pessoa em decadência. Contudo, as coisas mudam na vida de Diomedes quando ele passa a ser procurado pelo policial Germano, que é um cara que dá a entender que ele sabe que Diomedes matou o Lourenço, o domador de leões. Então a história aqui já começa com algo típico da literatura policial, do cinema noir, que é o elemento da chantagem. Do nosso herói basicamente ser um homem angustiado porque ele está sendo chantageado, ou seja, ele está sendo impotente diante de uma série de forças corruptas em volta dele. Sério, tem 500 filmes e livros sobre isso. Porém, diferentemente da primeira história, que o elemento do grotesco era muito forte, aqui, aos poucos, a gente tem algo muito mais centrado no Diomedes. Ele agora já não é mais desenhado de um jeito tão grotesco, ele já está mais humanizado, e também o sofrimento dele passa a ter mais dimensão para nós. Pouco a pouco, esse cara que sofre, que tem saudades, que tem frustrações, pouco a pouco a gente vai simpatizando com ele, se envolvendo a ele. Porém, Germano vai ser nosso vilão. Ele tem um parceiro, que é Valdir, que depois vai se tornar amigo do Diomedes. Contudo, nesse primeiro momento, eles estão ali porque basicamente Germano quer ser promovido e ele quer usar Diomedes para tentar resolver um mistério. Vamos lá, o que está acontecendo? Uma série de casais estão se suicidando. Aliás, eu sempre achei engraçada essa construção do português. Se suicidar, como se você tivesse como suicidar o outro. Eu suicidei você. O certo seria falar pessoa suicidando, mas aí fica esquisito. Tá, eu perdi completamente de foco. Tá tendo esses casais morrendo, parece que é suicídio, mas a polícia tá desconfiada que é assassinato mesmo. Mais pra frente eles vão descobrir que na verdade esses casais estão sendo envenenados. É marcada uma homenagem por meio de uma publicação lá alternativa e esse cara aparece, o assassino, mata o casal e vaza. Daí que o plano do Germano é usar o Diomedes de isca para que o assassino de casais apareça. Germano vai contratar uma prostituta, vai fazer parecer que ela é companheira do Diomedes, e daí o lance é ver se eles conseguem pegar o assassino. Só que o plano não é nem um pouco simples. Primeiro porque o Germano é um cuzão, ele é muito, mas muito escroto com o Diomedes, e ele submete Diomedes à mitridatização. E aí você tá pensando,
Que porra é essa? Isso remete a Mitrídates VI, rei do Ponto, por volta do ano 100 a.C. ali na região de Anatólia. É uma figura importante que resistiu aos romanos, mas que tem um elemento muito folclórico associado a ele, que é o fato de que, para poder não ser envenenado, ele aos poucos foi se acostumando a tomar veneno. Ele tomava pequenas doses, mas fez isso de forma tão regular que conseguiu adquirir algum tipo de imunidade, algum tipo de tolerância. Até onde eu sei, isso nunca foi comprovado, mas a palavra ficou, então vocês já sacaram. Germano vai envenenar Diomedes pouco a pouco com veneno de rato, porque é assim que as vítimas estão sendo mortas, então Diomedes vai ter que criar tolerância. Então a coisa aqui é basicamente uma tortura de longo prazo, porque Diomedes é submetido a dias e mais dias a doses de veneno, inclusive vão aumentando, uma só num dia, depois uma em todas as refeições, depois essa dose inclusive vai ficando maior, Diomedes vomita, Diomedes passa mal, ele vai ficando muito ruim. E aí você já deve estar pensando, pô, Diomedes uma hora vai se vingar, né? Esse cara é muito cuzão, vai ter essa vingança. E a resposta é que não vai ter. Mais uma vez a gente entra aqui com o elemento da quebra do clímax. Eu tô obviamente pulando uma série de eventos porque tem reviravoltas aí nessa trama. Inclusive Valdir conta a Diomedes que o plano B de Germano é usar o próprio Diomedes como o falso assassino. Então basicamente você tem ali aquela espiral tipicamente policial de que uma merda leva a outra, leva a outra, leva a outra, e o nosso herói tá cada vez mais enrascado. Porém, mais uma vez o clímax é em boa dose retirado da gente. Aliás, cabe comentar, nesse segundo episódio é retomado um pouco a história do primeiro, ou seja, Diomedes conta se afinal ele encontrou o enigma ou não. Inclusive ele fala como é que ele escapou lá dos assassinos e tal. E por mais que a gente tenha assim reconstituições desses eventos, uma coisa que vai demarcar muito esse quadrinho é o quanto que a dependência tá no relato dos personagens. Veja, gente, em cinema é muito compreensível você colocar palavras tão somente na boca dos personagens, porque não é fácil você filmar, sei lá, um navio explodindo. Então assim, do ponto de vista orçamentário, o que é mais barato? Você explodir o navio ou o personagem dizer, meu Deus, o navio acabou de explodir. Só que quadrinho é quadrinho, né? Tipo, tanto faz. Claro, né? Tem desenhista que não sabe fazer navio, sei lá, mas sério, tanto faz. Porém, uma coisa aqui que o Mattarelli faz, que eu acho fascinante, que vai se intensificando ao longo do quadrinho, é jogar tudo para os personagens falar. Poxa vida, a gente podia estar vendo as coisas, a gente podia estar imaginando, mas não, a gente está vendo uma sequência de rostos, de expressões, de gestos, ou seja, tem um aspecto um tanto teatral nesse quadrinho. E eu falo teatral no sentido cênico mesmo, você tá ali vendo o ator entregando a sua performance. O pessoal às vezes tenta pensar quadrinho como cinema. Sinceramente, pra mim Diomedes tá mais pra teatro. Não o tempo todo, mas conforme a história vai avançando, cada vez mais. Ainda assim eu preciso comentar que esse segundo episódio termina com uma sequência de ação que é maravilhosa, com Diomedes metendo o terror em cima de um trator, e aquela sensação de vingança que a gente possa ficar, do tipo, o Germano é muito canalha. Pois bem, no final das contas ele cai pra cima. Ele é promovido e mais pra frente descobre que ele inclusive vira candidato a deputado. Ou seja, é uma coisa terrivelmente realista. Os filhos da puta, eles se dão bem. Aí a gente chega no terceiro e último episódio da trilogia do Acidente, chamado A Soma de Tudo, e que saiu em duas partes, respectivamente 2001 e 2002. Essa é de longe a mais longa e a mais poética história. Se no primeiro o elemento era o grotesco e no segundo há uma humanização do Diomedes, no terceiro episódio aí a gente tem basicamente uma experimentação literária e poética. Aos poucos, tudo vai ficando mais bucólico, mais banal, e cada vez mais uma valorização imensa do diálogo. Há longos diálogos entre Diomedes e Valdir, inclusive com elementos de humor, quando, por exemplo, o Valdir dá um peixinho pro Diomedes cuidar, é óbvio que aquele peixe coitado vai morrer, que é o que acontece depois, inclusive. Porém, desta vez a aventura vai nos levar para outro país, que é Portugal. Que uma ricaça acaba procurando Diomedes porque o marido mandou uma foto com uma rapariga lá de Lisboa e ela quer que Diomedes vá atrás. Essa jornada de Diomedes é gatilho para a gente ter uma longa exploração sobre Lisboa. E o tema da magia, que está presente desde a primeira história, aqui isso explode, se torna muito óbvio. Porque a gente vê logo de cara que existe uma conspiração, que existe o segredo de Lisboa, que ninguém pode falar, que ninguém pode fotografar. A foto da rapariga tem a ver com esse segredo, ou seja, todo mundo que possui aquela foto acaba sendo morto. Diomedes daí por causa disso acaba tendo que fugir, tem uma série ali de reviravoltas. Inclusive tem esses elementos típicos da literatura gótica, como por exemplo o castelo, os mistérios de uma câmara escura, fantasmas. Porque aqui Diomedes vai acabar no castelo de São Jorge e mais especificamente ele vai parar na Torre de Ulisses, na qual tem uma câmera escura onde tem um periscópio que consegue ver Lisboa. Sim, é um jogo de lentes, então você consegue ver
ver a cidade dali. Isso inclusive é um ponto turístico, se você for para Lisboa de fato você consegue visitar essa parada. E aqui a jogada basicamente é que se durante o dia a cidade ali acaba refletida, durante a noite uma mulher com uma vela se aproxima daquela lente e ela daí por sua vez se espalha enquanto imagem por toda a cidade. Essa mulher, essa figura misteriosa da mulher, é a própria Lisboa. Ou seja, o que Diomedes acaba descobrindo aqui é que ele está perseguindo a cidade. Ao tentar saber o paradeiro do marido lá da ricaça, que inclusive foi morto por essa conspiração que não pode revelar o segredo de Lisboa, Diomedes acaba esbarrando com tudo aquilo que ele sempre teve dificuldade de lidar, com a ideia de magia. Inclusive aqui, por causa das suas investigações, Diomedes vai parar no Festival de Amadora, que é o mais importante festival de quadrinhos de Portugal, e aqui você tem uma sequência de páginas que é pura, mas pura metalinguagem. É até difícil você identificar todos os personagens de quadrinhos que estão aparecendo ao fundo. Aliás, ao longo de toda a trilogia do Acidente, a gente vê muito Tintin. Inclusive, em entrevistas, Mutarelli fala o quanto que Tintin é uma figura influente demais pra ele. Só que aqui, quando a gente vai no Festival de Amadora, bicho, aí esculhambou. Tem super-heróis, tem muito personagem do quadrinho europeu, até mesmo o Diomedes acaba se fantasiando de Pikachu. Pica! Contudo, as coisas são ainda mais complicadas. Como o próprio Diomedes vai dizer para Valdir, depois que ele voltar de Portugal, existe um segredo dentro do segredo de Lisboa. Sim, é o segredo do segredo. A coisa, de novo, espiralando, adensando. Só que, mais uma vez, cortando o clímax. O que seria esse grande segredo? Sabe o enigma, o mágico que o Diomedes estava atrás? Pois bem, descobriu-se que ele estava lá, vivendo em Portugal. E que tudo aquilo de mágico que estava, inclusive, fazendo com que surgissem conspirações, pois bem, tudo aquilo era um truque. Como diz Diomedes, aquele periscópio tinha sido instalado só há 3 anos. E uma coisa que eu acho que nem chega a ser comentada no quadrinho é que o castelo de São Jorge, ele também é um tanto fake. Veja, existem registros de pessoas naquela região por volta do século 6 a.C. E as primeiras construções daquilo que viria a ser o castelo de São Jorge já aparecem no século 2 a.C. E a torre de Ulisses tem esse nome porque se acredita que Ulisses, sim, aquele da Odisseia, tenha sido o fundador mítico de Lisboa. Cidade essa que teria o nome de Olisipo, ou Olisipo, eu não sei falar o certo. Porém, ao longo de milênios, aconteceu um monte de coisa com essa região ali, e inclusive no início do século XX, estava tudo completamente em ruínas. Daí que pareceu interessante para o regime de Salazar, que caso você não saiba, foi o fascistão que governou Portugal por décadas, e que daí por volta ali de 1938, 1940, achou interessante revitalizar aquela região para virar um grande ícone nacional. Daí que toda a parada ali foi reconstruída para ter essa ideia de castelo medieval, ou seja, tudo é um tanto fake. Daí o gigantesco desencanto de Diomedes, que diante disso tudo pensa, cara, não existe magia. Como ele diz, a magia é aquele copo de uísque que acaba quando você termina de tomar. Magia é o sofá de 3 lugares que ele queria dar para Judite, mas o casamento dele não resistiu a isso. Todas as experiências, todas essas aventuras que eu descrevi aqui para vocês, tudo isso fez ele repensar a ideia de magia. Diomedes, conforme a gente vai vendo, ele vai cada vez mais ficando intrigado com o fato das pessoas criarem algo. Os artistas passam a intrigar ele. Ele olha para esculturas e fala: por que tem esculturas aqui? Elas estão no lugar de pessoas. E o Valdir até fala pra ele, tá, mas você tá dizendo que é errado ter escultura? E Diomedes responde, não é que eu acho errado, só que é intrigante. A gente ocupa um lugar de pessoas com pedra, com quadro, a gente inventa histórias, a gente tá o tempo todo fazendo ficção, fazendo magia. Daí que a imagem que meio que encerra pro Diomedes conseguir ilustrar o que ele quer dizer é de um anel. O anel, essa forma circular, ela tem dentro dele um vazio, ou mais especificamente um nada. E essa é a conclusão de Diomedes. A magia é um grande nada. Mas como ele mesmo diz, e ele não sabe se explicar, não é que a magia não existe, ela só é o grande nada. Talvez a melhor maneira para a gente tentar entender toda essa discussão é voltando para a palavra acidente, afinal a gente está falando de uma trilogia do acidente. Aristóteles, o filósofo segundo o acidente, vai dizer que a grande característica de um acidente é algo pertencer a ele e não pertencer ao mesmo tempo. Ou seja, o acidente é aquilo que pode acontecer, mas talvez não aconteça. Uma coisa pode ser acidente e também não ser. O acidente, quanto conceito, ele tem esse paradoxo. Ou seja, precisa de alguma coisa para desencadear esse acidente. Algo que pode ser externo ou pode ser interno, pouco importa. E isso é uma imagem muito bacana da vida, ou mais especificamente, da magia da vida. Enquanto que as coisas são porosas, são vazias, são cheias de um grande nada, e mesmo assim, a partir disso, algo acontece. Mesmo diante de toda a solidão, de melancolia e mesquinhez que a vida traz, Diomedes é uma narrativa que consegue nos mostrar o quanto que a magia ainda existe na vida, mas que ela
é um acidente. Nós não podemos comprar, negociar ou tampouco reter essa magia, porque ela sempre vai ser acidental. Ela sempre vai estar no nada, até que alguma coisa surja. Obviamente isso é uma leitura, dá pra ver de outras formas, mas é a que eu gosto mais. Espero ter convencido vocês, portanto, do quão Diomedes é excelente e do quanto mesmo esse quadrinho, por mais sombrio que ele possa parecer, ele termina até bastante fofinho, com o Valdir dando pra Diomedes um cachorrinho que ele fala, eu não vou ficar com isso, não vou ficar com isso, até que ele acha fofinho um poodlezinho de estimação. Um detalhe interessante é que Mutarelli pensava em matar Diomedes no final da história, e conforme ele estava fazendo esse último episódio, o pai dele morreu. Daí que é divertido isso, ou seja, eu vou matar o personagem, mas esse personagem lembra muito meu pai morreu, o personagem não morre mais. A história termina com Diomedes ainda tendo seus problemas, mas agora ele tem um amigo e um cachorrinho. Diomedes segue vivo. E como eu tentei mostrar aqui nesse vídeo, sendo um monstruoso, um gigantesco monumento do quadrinho brasileiro. Leiam, tá? Só leiam. Se você não leu, e se você já leu, releia também. E era isso. Diga aí nos comentários que outros quadrinhos brasileiros vocês acham maravilhosos, que outras obras eu posso comentar, inclusive do próprio Mutarelli. Inclusive dá uma espiada que já tem uma playlist aqui no canal só de quadrinhos brasileiros, tem muita coisa lá já. Mas deixe suas sugestões porque, obviamente, tem muito mais coisa pra comentar. No mais, peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e valeu, pessoal!